curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade cirúrgica aqui no YouTube. Eu sou Gislaine Martins e vou conduzir vocês hoje por essa nossa noite de cirurgia, aqui onde a gente se encontra todas as quartas-feiras, cada dia com um tema diferente que foi sugerido por vocês para que a gente pudesse abordar sobre cirurgia aqui neste canal. Então, seja bem-vindo, já vai achando o seu cantinho aí para você poder estudar, vai separando o seu material para fazer as suas anotações, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um tema que vocês escolheram, me mandaram lá no meu Instagram, @Gislaine_V Martins, sugerindo aí alguns temas para que a gente pudesse conversar. É a sua primeira aula? Então saiba que todas as semanas a gente traz um tema novo aqui para a nossa tela, sempre falando sobre cirurgia, sempre falando sobre temas que são aí corriqueiros dentro desse ambiente da cirurgia veterinária. Então, gente, sejam bem-vindos, aproveitem essa nossa hora, porque a gente aqui é apaixonado por cirurgia, assim como você. Então já manda para aquele seu amigo que você sabe que também gosta bastante de cirurgia, que está aí se preparando, você está estudando para o seu aprimoramento, está estudando para uma prova, então saiba que aqui a gente está sempre atualizando você sobre algum tema cirúrgico. E aí aproveita e já segue também o Instagram do Núcleo de Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Você sabia que lá no Cirurgia Anclivepa a gente traz todas as novidades, não só dos cursos, mas também de eventos, de tudo que rola dentro da cirurgia veterinária e também a respeito do dia a dia da nossa equipe cirúrgica por aí. Então, se você gosta de cirurgia, você não pode deixar de seguir essa que é a maior página de discussão cirúrgica do Brasil. E hoje, gente, eu trouxe um tema que vocês me mandaram lá no Instagram, pedindo para que eu falasse um pouquinho
a respeito sobre hérnias umbilicais. Vocês me pedem bastante para falar sobre hérnias, mas eu achei bastante interessante que no mês passado algumas pessoas vieram conversar comigo a respeito de casos de hérnias umbilicais, algumas complicações, como que deveria proceder, como que deveria conversar e abordar o tutor a respeito desse tema. Então eu achei muito interessante trazer isso para vocês, dizendo que será mesmo que as hérnias umbilicais são sempre todas iguais? Será que a gente trata, será que a gente aborda todas elas da mesma forma? Será que todas elas são cirúrgicas? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa nossa aula de hoje. E aí, gente, eu começo fazendo um questionamento para vocês. O que, afinal de contas, é uma hérnia? O que eu posso classificar como uma hérnia? O que a literatura traz pra gente? Então, se vocês abrirem um livro-texto lá e forem lá no capítulo de hérnias, vocês vão achar algumas definições como: são situações onde eu tenho um defeito, uma descontinuidade em alguma porção ali da musculatura, tá? Isso pode ser, né, isso geralmente é de espessura total, ou seja, eu tenho uma passagem, né, nessa estrutura, nessa região da superfície, onde eu tenho a protusão, eu tenho a passagem de alguma estrutura que deveria estar dentro de uma cavidade, seja ela abdominal, seja ela torácica, para o subcutâneo. Tá? Então, vamos dar algum exemplo. Se eu tenho ali a passagem de uma alça intestinal, que deveria estar dentro do abdômen, pro subcutâneo, através de um defeito na musculatura, isso eu posso chamar de hérnia. Mas não somente, existem alguns componentes que existem quando eu tenho esse tipo de afecção, que necessariamente precisam estar ali presentes para que eu possa classificar como uma hérnia. Por exemplo, um anel herniário. O que é o anel herniário? É o ao redor fibroso ali, né? É aquele halo fibroso que é formado ao redor desse defeito na musculatura, tá? Então, isso que a gente chama de anel herniário. Além disso, eu tenho também uma estrutura chamada saco herniário, que é a membrana que envolve as vísceras que tiveram essa passagem para o subcutâneo, e o conteúdo herniário propriamente dito. Então, qual é a víscera que sofreu essa passagem, ou qual é a estrutura corpórea que sofreu esse deslocamento. Vejam essa imagem, gente, que interessante. Então, eu tenho aqui na musculatura um defeito, uma passagem aqui, onde o que parece aqui, né, ser provavelmente uma alça intestinal nesse esquema, que estava dentro aqui de uma cavidade, passou por este orifício, sendo depositado aqui no meio, né, no meio subcutâneo, certo? O que é que a gente pode observar? Que existe um halo aqui, um anel, que a gente chama de anel herniário, e essa membrana que envolve todo este conteúdo, que é o que a gente chama de conteúdo herniário, é o que a gente chama de saco herniário. Tá? Aqui num paciente real, num animal vivo, tá? Num momento cirúrgico, o que a gente consegue observar é justamente isso, tá? Então essa membrana, esse saco herniário envolvendo aqui essas vísceras, eu consigo ver por transparência aqui as voltas, provavelmente das alças intestinais aqui deste paciente, tá? E aí, gente, falando especificamente, né, sobre as hérnias umbilicais. O que são as hérnias umbilicais? Vamos lembrar primeiro, gente, que este canal umbilical, esta passagem, ela existe em todos os mamíferos normalmente, porque é justamente a via de passagem que eu tenho para comunicação entre feto e a mãe. É onde eu tenho a passagem de todas as substâncias, de nutrientes, de oxigênio, as excretas deste feto, tudo isso vai passar ali por aquele cordão que transita através dessa região umbilical do feto, tá? O que acontece é que após o nascimento, quando eu tenho a ruptura deste cordão umbilical, eu preciso que ocorra gradativamente o fechamento desta abertura umbilical. Isso que acontece numa situação normal. Via de regra, até o 6º mês dos nossos pacientes, então dos cães e dos gatos, eu preciso ter a regressão total desta abertura, tá? Então esse orifício, esse canal umbilical, ele precisa estar completamente ocluído até o 6º mês desses pacientes, desses animais.
E o que acontece é que quando eu tenho a falha nessa regressão, ou seja, eu tenho a persistência deste canal, deste orifício, é o que a gente pode denominar como uma hérnia umbilical, tá? Então é uma passagem natural que já existia nesse paciente, que acabou se tornando uma área de fragilidade ali e de persistência dessa comunicação. Então, veja nesse exemplo aqui, tá? Então, é um corte sagital aqui, de uma parede abdominal. Eu tenho a musculatura de um lado e de outro. Essa musculatura, ela deveria estar encostando uma na outra, formando ali o que a gente chama de linha alba ou linha média, né? Formando a área de aponeurose da musculatura. E o que acontece é que, por conta da falha da regressão do canal umbilical, eu acabo tendo a passagem de vísceras, de estruturas aqui sendo armazenadas aqui no subcutâneo, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação ao saco herniário. Vejam o seguinte, o saco herniário, que está envolvendo aqui a alça intestinal neste exemplo, ela se prolonga para dentro aqui da parede abdominal. Nessa localização, essa estrutura é chamada de peritônio, ou seja, o saco herniário nada mais é do que um prolongamento do peritônio. Histologicamente, ele é feito das mesmas células. O que muda é que por conta ali desse contato, por conta de todo o estímulo inflamatório, ele se torna mais espesso e muitas vezes mais vascularizado conforme esse processo vai se tornando mais crônico. E aí, gente, o que a gente normalmente vê ali na rotina, né? Principalmente algumas raças predisponentes, como os shih tzus, por exemplo, comumente apresentam este aumento de volume aqui, tá? Então, já desde a primeira infância, a gente observa que esse aumentozinho de volume, ele persiste ali conforme vai passando os meses desse paciente. Este animal em questão, esse animalzinho da foto, ele tinha 4 meses de idade. E o tutor ali, né, me procurou, me mandou essa imagem perguntando: doutora, ele tem essa bolinha na barriga, o que é isso? E aí eu expliquei para ela que provavelmente isto era uma hérnia umbilical, que ele precisaria passar por exame físico para a gente entender se era realmente uma hérnia, se existia ainda realmente uma falha ali nessa musculatura, para que a gente pudesse ali avaliar a condição deste paciente, tá certo? Mas é importante também orientar essa tutora que, como esse paciente ainda tem 4 meses, pode ser que até o 6º mês, se houver uma descontinuidade nessa musculatura, isso se resolva por si só. O que é importante, gente, a gente deixar claro aqui nessa nossa conversa? O fato de uma hérnia umbilical infantil poder ter uma resolução até o 6º mês, não quer dizer que a gente possa despreocupar 100% do tutor. A gente sempre tem o papel de orientar esse tutor no sentido de, olha, a princípio, hoje, neste momento, com esse aspecto, isso não tem uma relevância clínica, muito menos cirúrgica, mas é importante monitorar esse paciente, porque eventualmente, se ele traumatizar esta área, então a gente sabe que filhotes, gente, são super brincalhões, estão sempre pulando, estão sempre brincando, então se ele eventualmente traumatizar esse abdômen, bater essa barriguinha e inflamar essa região que está um pouco mais exposta, eu posso sim ter um problema ali, eu posso ter uma condição que pode me causar um problema clínico ou até mesmo cirúrgico nesse paciente. Um outro detalhe, durante o processo de fechamento, de oclusão desse defeito, caso ele ocorra, eu posso acabar causando o encarceramento dessas vísceras ali naquele espaço subcutâneo, e a gente já vai ver alguns exemplos conforme, desse tipo de acometimento, tá? Mas é importante vocês entenderem que a gente nunca diz pro tutor que isso não tem relevância, que isso não tem importância nenhuma, que isso não é cirúrgico, tá? Porque neste momento ele não é cirúrgico agora, mas ele pode sim vir a ser, tá certo? E aí, gente, existem algumas diferenciações nos tipos de hérnias umbilicais que a gente pode encontrar,
Tá? Existem aquelas que são congênitas sem uma causa pré-definida, né? Então, é apenas uma falha na contração dessa musculatura, muitas vezes por um componente genético. Então, como eu disse para vocês, os shih tzus são muito predisponentes a terem essa falha do fechamento do canal umbilical, tá? Alguns animais lá nascem com essa fenda, com esse canal umbilical muito grande, então mesmo que haja contração, ele não consegue fazer o fechamento completo disso, tá? Ou então por malformação mesmo, né? Então um paciente que nasceu com uma falha ali da musculatura abdominal e aí ele nasce com essa fenda, com esse defeito na parede abdominal. Existem também essas hérnias umbilicais que são traumáticas. Traumáticas em que sentido? Aquelas mãezinhas que ainda são muito inexperientes, elas são muito ansiosas, então lambem demais ali a região do canal umbilical desse feto e acabam causando uma lesão ali nessa região, e aí essa lesão acaba dificultando a regressão do canal umbilical, tá? Ou então, quando ela acaba mordendo, então o arrancamento ali do cordão umbilical também pode causar uma lesão traumática que propicia na falha dessa contração muscular, certo? E aí, gente, é importante, todas as vezes que vocês estiverem diante de um animalzinho que tem uma hérnia umbilical, busquem também por outras alterações congênitas. Não é raro esses pacientes também terem hérnias peritônio-pericárdicas, serem cães criptorquidas, ou então terem shunts portosistêmicos. Esses pacientes que têm predisposições a alterações congênitas, eles podem ter múltiplas alterações, tá? Então sempre orientem o tutor de vocês com relação a isso, a fazer todo um monitoramento, uma pesquisa de outras falhas congênitas neste animal, certo? E aí, gente, eventualmente vocês podem estar diante de hérnias umbilicais que não têm tanto significado clínico, mas em pacientes que já não são mais filhotes. Tá vendo as mamas dessa cadelinha? Já era uma cadela adulta, já era uma cadela que já tinha amamentado algumas vezes, mas ela tem uma falha na musculatura aqui, e ela conviveu com essa hérnia aí a vida inteira, tá? Então era uma hérnia que não teve resolução cirúrgica, poderia sim ter optado por fazer a correção cirúrgica preventiva, no sentido de evitar que isso tivesse alguma complicação, mas eventualmente vocês vão também estar diante de alguns animais que são adultos e também têm falhas de canais umbilicais. Gatos também podem ter hérnias umbilicais, é um pouco menos frequente do que nos cães, tá? Mas eventualmente vocês podem estar diante desses animaizinhos que também têm ali, olha, falhas no fechamento, na regressão do canal umbilical. E aí, gente, é sempre importante se certificar de que realmente é uma hérnia verdadeira. Por exemplo, nesses dois exemplos, essa pacientezinha, ela tinha sim uma falha na musculatura. Vocês conseguem ver que ela tá mais escurinha aqui no centro? É porque por transparência eu já consigo ver a víscera que estava aqui no subcutâneo. Essa paciente aqui, por sua vez, ela não tinha mais a falha na musculatura. O que aconteceu foi o seguinte, ela tinha um defeito na musculatura, parte ali da gordura abdominal, seja do ligamento falciforme, seja do omento, se deslocou ali para aquele subcutâneo e aí a musculatura terminou o seu fechamento, represando essa gordura aqui no subcutâneo. Tá? Então isso também pode acontecer e aí é preciso exame físico, exame de imagem, justamente para a gente conseguir definir se existe ainda uma falha na musculatura ou não, quando isso não for perceptível na palpação no exame físico desse paciente. E aí, como eu falei pra vocês, existem algumas hérnias umbilicais que aí sim elas são mais desafiadoras porque nós temos grandes defeitos ali na musculatura. Observem também que esse paciente também tinha uma falha crônica, tanto ali pelo desenvolvimento já de pênis, a gente vê que não é um animal filhotinho mais, quanto pela hiperpigmentação dessa pele, né? Então é uma pele que já estava sofrendo ali uma distensão há bastante tempo. Então é um animal que conviveu ali com essa hérnia umbilical tão desenvolvida durante bastante tempo, tá? Isso é um risco bastante grande para esses animais, porque a chance de causar um trauma nesse aumento de volume é bastante grande. E uma vez sofrendo um trauma, eu posso tanto ter ruptura de vísceras, quanto eu posso também ter o encarceramento de vísceras pelo acúmulo de gás, pela inflamação, né? Por todo o acometimento dessas estruturas que estão ali tão superficiais. E como que eu posso ter de sinal clínico num animal com hérnia umbilical? Gente, eles podem ser desde completamente assintomáticos, como aquele filhotinho que tinha apenas um discreto aumento de volume, que não tinha uma víscera importante ali deslocada naquele subcutâneo, e
O sinal clínico ele vai variar bastante conforme a víscera que vocês têm ali na região herniada, tá? Então, eventualmente, se for apenas gorduras, se for apenas o aumento, ele pode ter algum sinal clínico muito discreto de um desconforto em caso de algum processo inflamatório, por exemplo, como também ele pode ter algum sinal clínico mais grave quando eu tenho, por exemplo, o encarceramento de alças intestinais, mimetizando, inclusive, o que a gente vê em casos de processos obstrutivos. Então, é um paciente que entra em aquesia, é um paciente com vômito persistente, com bastante prostração, desidratação, bastante desconforto abdominal, mudança de coloração e de sensibilidade ali, né, no abdômen. Então, esses sinais clínicos aí vão mudar bastante conforme o que está acontecendo dentro dessa hérnia, tá? Como, por exemplo, neste caso aqui. E aí, gente, eu queria aproveitar esse momento para diferenciar com vocês os termos de o que é uma hérnia encarcerada do que é uma hérnia estrangulada. Vejam o seguinte, todas as vezes em que eu tenho uma víscera, vamos pensar numa alça intestinal. Então, uma alça intestinal que estava dentro do abdômen, passou ali pelo anel herniário e agora está no subcutâneo. Se durante o exame físico você for ali naquela região da hérnia, então você veio aqui, ó, nessa região da hérnia aqui com o seu dedinho e tentou empurrar isso para dentro. Esse movimento a gente chama de redução da hérnia. Então você tentou reduzir essa hérnia e isso não volta mais, isso está preso ali. Isso a gente chama de hérnia encarcerada. Então essa víscera encarcerou no subcutâneo. Agora, se além de encarcerada, né, além dela estar presa ali, eu também tenho déficit de vascularização, então o sangue não está conseguindo chegar nessa víscera, ela está tão apertada ali que está falhando em chegar sangue para esse órgão. Então eu considero que além de estar encarcerada, essa víscera está estrangulada, tá? Então o estrangulamento, ele é uma evolução do encarceramento, é uma condição mais grave e mais emergencial do que os encarceramentos, tudo bem? Então essa condição aqui, por exemplo, é uma hérnia estrangulada. Olha a coloração desta hérnia, gente. Já está completamente aqui arroxeada, quase enegrecida nesta ponta. Então isso mostra para mim que o tecido, a víscera que está logo abaixo, ela está sofrendo um processo de desvitalização. Ela está perdendo a sua vitalidade, está indo para o início de necrose. Mais um exemplo de estrangulamento de hérnia, tá? Então, gente, é isso que eu sempre digo pra vocês sobre não dizer pro tutor que a hérnia não é nada demais. Esse é um paciente adulto, tá? Que conviveu com a hérnia uma vida inteira, sempre ouvindo dizer que isso não era nada demais, até o dia que essa hérnia estrangulou. E aí virou uma emergência cirúrgica. Esse paciente precisa entrar em procedimento nas próximas horas, sob risco de ruptura e, inclusive, risco de óbito também, tá? E o que acontece na maioria das vezes é isso, uma perda de viabilidade da víscera que estava ali estrangulada. No caso deste animal, era um trecho de alça intestinal, tá? Então precisou passar por uma enterectomia emergencial, sob risco de haver uma ruptura desta área necrosada, tá? São pacientes que chegam pra gente numa situação bastante aguda, com muito vômito, com muito desconforto, bastante prostração. Então é sim um paciente que precisa ser encaminhado para procedimento cirúrgico nas próximas horas. E aqui, exemplos de apenas encarceramento, tá? Então, são hérnias que elas não eram redutíveis, então se eu tentasse empurrar isso para dentro, ela não volta para o abdômen, mas vejam que eu não tenho alteração de coloração aqui. Aqui tá até um pouco avermelhado, tá? Esse aqui é um paciente que já me causa um pouco mais de preocupação, apesar de não estar enegrecido, me mostra um certo processo inflamatório, o que não acontece nesse daqui. Tá? Então, tá vendo que a coloração tá a mesma, é um encarceramento, sim, ele me demanda atenção, é um paciente que necessita de procedimento cirúrgico, mas eu consigo me programar com muito mais tranquilidade, porque esse paciente não está num estado emergencial. A víscera que está ali deslocada, apesar de estar encarcerada, ela continua recebendo suprimento sanguíneo normalmente, então ela tem viabilidade, tudo bem? E aí aqui, né, mais exemplos de
estrangulamentos aqui de vísceras, né? Então lembrem-se, gente, de toda vez que vocês estiverem diante de uma hérnia estrangulada, vocês precisam ampliar esse acesso, precisa realmente expor esse trecho que foi acometido para conseguir avaliar a amplitude do que está desvitalizado, para conseguir planejar melhor esse procedimento e conseguir realmente fazer a ressecção de tudo aquilo que não tem mais viabilidade, tá? E aí, o que eu falei pra vocês sobre o prognóstico. Essa é uma paciente, se vocês conseguem ver, tá rompida essa hérnia, tá? Então isso daqui já é um animal que não entrou em procedimento no tempo devido, houve uma ruptura não só da hérnia, quanto da víscera que estava estrangulada. E no caso desse animal, era alça intestinal. Então na hora que a gente abriu o abdômen, tinha conteúdo fecaloide disperso por todo o abdômen. É um paciente que desenvolveu um processo séptico, uma peritonite séptica super importante no pós-operatório e infelizmente acabou evoluindo para óbito, tá? Então, tomem cuidado aí com essa pouca importância que a gente dá para as nossas hérnias umbilicais, porque sim, a gente tem algumas situações bastante trágicas quando a gente tem esse desfecho de estrangulamento, tá certo? E aí o diagnóstico, né? Como que a gente faz para não errar nesse diagnóstico? Lembre-se sempre do histórico, né, gente? Então, se é uma hérnia verdadeira, provavelmente o tutor vai te relatar que esse animal já tinha esse aumento de volume desde a primeira infância, tá? Isso pra gente conseguir diferenciar o que é realmente uma hérnia congênita do que foi uma falha na musculatura por um trauma, né? Que a gente chama de eventração. Então a anamnese, ela é sim muito importante no momento desse diagnóstico, juntamente com o exame físico, para tentar definir se é uma hérnia redutível ou não, se é realmente uma falha de musculatura ou não. Mas lembrem-se que o exame de imagem, ele é primordial para fechar o nosso diagnóstico, tá? Primeiro porque a gente precisa documentar essa nossa indicação cirúrgica, precisamos ter certeza de que realmente existe uma falha na musculatura e também precisamos fazer a busca por outros defeitos congênitos, tá? Porque eventualmente vocês podem ter uma hérnia peritônio pericárdica ali que vai precisar de monitoramento pré, trans e pós-operatório quando vocês forem fazer a correção dessa hérnia umbilical também. O que a gente tem de diagnóstico diferencial? Neoplasias cutâneas, né? Então, eventualmente, a gente tem alguns tumores cutâneos ali na parede abdominal que podem mimetizar ali as hérnias umbilicais, principalmente os lipomas, tá? As eventrações, como eu falei pra vocês, que são falhas na musculatura que são causadas por trauma. E as hérnias incisionais, que nada mais são do que uma deiscência de alguma cirurgia prévia. Então, buscar ali na anamnese, saber se esse paciente passou por algum procedimento anteriormente, para saber se, na verdade, não é uma falha ali, né, uma ruptura de pontos que esse paciente teve previamente. Com relação à técnica cirúrgica, a técnica não tem muito segredo, né, gente? Eu costumo dizer que a correção de uma hérnia umbilical que não teve nenhuma complicação, ela nada mais é do que uma celiorrafia tradicional. Eventualmente, vocês até podem programar de fazer essa correção durante o procedimento de castração desse paciente, principalmente das fêmeas, né? A gente já tá praticamente ali na mesma área cirúrgica, vocês só vão precisar ampliar um pouquinho para cranial, muitas vezes. E nos machinhos ali é outro acesso cirúrgico, mas muitas vezes a gente faz isso na mesma abordagem, no mesmo procedimento cirúrgico, certo? E aí, gente, esse é um momento de quebrar os paradigmas, né? Não é necessário reavivar bordos, tá? Nós estamos numa área anatômica natural, com presença de aponeurose, que está prontinha para cicatrizar. Então, por isso que eu digo para vocês que é uma celiorrafia tradicional. Com a sutura que vocês estão acostumados a fazer ali para fechar o abdômen, é o que vocês vão fazer para fechar essa hérnia umbilical. Vocês podem optar por fazer essa incisão cutânea, tanto logo acima da hérnia quanto ao redor dela, mas lembre-se, gente, quando for uma hérnia encarcerada, quando for alguma coisa ali um pouco mais distendida, cuidado, porque às vezes essa pele está tão delgada que você não consegue ter uma margem de segurança e não lesionar a estrutura que está logo abaixo, tá? Então, sempre que vocês tiverem hérnias ali um pouquinho maiores, priorizem fazer a incisão ao redor da hérnia e não sobre ela. E sobre
remover ou não o conteúdo herniário? Vai depender bastante, né? Então, se for uma hérnia onde você não tem nada encarcerado, nada que tenha perdido viabilidade, você pode devolver para o abdômen sem nenhuma preocupação. Agora, sob qualquer suspeita de estrangulamento, aí sim, você precisa ampliar o seu acesso e realmente avaliar essas vísceras para saber se você não precisa fazer uma ressecção cirúrgica de aumento, de falciforme, de alça intestinal, ou seja, qualquer outra estrutura que tiver ali herniada. Esse é o esquema de uma peça anatômica, tá? Não é um paciente real, mas só para vocês entenderem o que eu quis dizer com fazer a incisão ao redor da hérnia, tá? Então a gente desvia a incisão aqui da hérnia para conseguir fazer um acesso ali um pouco mais seguro, tá? Rebate essa pele, então a gente faz esse rebatimento aqui, e aí vejam que eu tenho uma membrana envolvendo o que tá herniado aqui, tá? Aqui no próximo slide dá pra ver melhor, tá vendo? Eu tenho aqui uma membrana que nada mais é do que o saco herniário. A gente precisa romper esse saco herniário para poder ter acesso à víscera que tá herniada propriamente dito. E no caso desse paciente era gordura, tá? Era uma transição ali entre ligamento falciforme e o início do aumento. Não era uma hérnia encarcerada, ela era redutível e também era um processo super crônico. Esse paciente aí, ele era uma peça anatômica de um paciente super velhinho, então ele conviveu a vida inteira com essa hérnia sem maiores problemas, tá? Então, só para mostrar aqui que não tinha nenhuma desvitalização, aqui um trecho do anel herniário, né? O trecho fibroso que eu falei para vocês, dá para ver bem claramente aqui nessa peça. E aí, gente, só para trazer aí algumas técnicas que a gente também pode ter de diferentes, além do fechamento primário, que é quando a gente tem aqui grandes hérnias, né? Então a gente pode eventualmente fazer alguns flaps musculares ou então fazer linhas de incisão liberadoras, somado a pontos aqui que são pontos de tensão, né? Pontos que conseguem aguentar uma tração para conseguir fazer o fechamento de esses espaços aqui muito grandes de parede abdominal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre hérnias e gosto especialmente de falar sobre hérnias umbilicais, e essa, como outras hérnias, a gente aborda também no nosso curso de técnica cirúrgica, que tem como próxima turma o intensivo do mês de julho. Então são 15 dias imersos em laboratório, onde a gente treina essas e outras tantas técnicas cirúrgicas de rotina da medicina veterinária, e que onde você pode aprimorar ali o seu treino cirúrgico. É um curso que é voltado tanto para graduandos quanto para quem já é formado, recém-formado, ou para quem já opera há um tempo e quer relembrar um pouquinho do que, né, de algumas técnicas diferentes, quer saber o que tem de novidade aí nas técnicas cirúrgicas. Ele é um curso que abraça muitos de nós, a gente tem já muitas turmas formadas, é um curso que está sempre de casa lotada, a gente tem aí a felicidade de sair com turmas sempre muito contentes e satisfeitas dos nossos cursos de técnica cirúrgica, e é por isso que eu venho aqui fazer esse convite para vocês. Então, se você tem vontade de fazer um curso de técnica cirúrgica aqui na Anclivepa São Paulo, eu tô deixando aqui o contato para que vocês conversem com os nossos consultores, ou então me manda uma mensagem lá no meu Instagram, que eu vou ter um prazer de conversar com vocês, Gislaine_V Martins, que eu também posso tirar essa e tantas dúvidas que vocês quiserem, tanto sobre o tempo da aula de hoje, quanto o curso de técnica cirúrgica. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre hérnias. Não deixem de buscar outras fontes aí de informação também, e a gente se vê na nossa próxima aula. Grande beijo, tchau, tchau! Olá, eu sou a Maria Mariana, estou formada há 2 anos em Medicina Veterinária. Eu sou de Cacoal, Rondônia. E hoje eu estou concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas na Associação Anclivepa de São Paulo. Em novembro de 2023, fiz um curso de imersão de cirurgia em felinos e desde então venho trilhando a minha trajetória na cirurgia. Com o curso de técnicas cirúrgicas, pude aperfeiçoar e desenvolver novas técnicas e melhorar os conhecimentos que já tinham previamente. Eu escolhi a Anclivepa pois é referência na cirurgia, e estar aqui pode me proporcionar novos caminhos, novas oportunidades e novas chances. Com certeza eu vou recomendar esse curso para os meus colegas de profissão, pois aqui é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar imerso a essa realidade que a gente